Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso humilde canal. Aqui quem fala é o Davi e vamos iniciar mais um quadro semanal. O tema de hoje vai mostrar e provar de uma vez por toda para aqueles que ainda têm dúvidas sobre a influência dos senhores do mundo. Todos sabem que a economia mundial hoje é atrelada ao petróleo. Portanto, o sistema que eles criaram consiste em que todos dependam dessa energia para mover o mundo, pois praticamente tudo que você usa, direto ou indiretamente, vem do petróleo, de uma forma ou de outra. Constantemente nós estamos mostrando um exemplo de como a mídia manipula e engana as pessoas, mas nem sempre foi assim. Houve um tempo, acredito eu, que até no começo dos anos 90, existia uma parte da mídia mundial que ainda não tinha sido dominada pelos senhores do mundo. Essa mídia limpa tentava conscientizar o povo do que estava acontecendo. Se você lembrar, por exemplo, da mensagem como Kamen Rider Black RX passava em seu final, explicando que o maior inimigo do mundo era ele mesmo, e se nós não cuidássemos desse mundo, viraríamos um mundo bizarro como era o de Crysis. Ouçam, por favor. O imperador, antes de morrer, disse que se os homens destruírem a natureza, a Terra se tornaria um novo mundo Kaima. A responsabilidade de proteger a Terra está em cada um de nós. Graças a RX, o Império Crysis, que queria dominar a Terra através do mal, foi destruído. Mas se os homens continuarem agredindo a natureza, um novo mundo Kaima será criado na Terra. Assim, RX segue seu caminho pelo mundo, defendendo a paz. Sigam o exemplo de Kamen Rider Black RX. Por isso mesmo, os Power Rangers foram criados para impedir que esse tipo de mensagem chegasse ao Ocidente, colocando tudo para ser filtrado, mensagens de coragem, amor e esperança trocadas por mensagens idiotizadas de adolescentes. O mesmo acontecia nos filmes. Por exemplo, no filme Terreno Selvagem com Steven Seagal. O filme mostra a natureza o tempo todo lutando contra a indústria. Ainda no final do vídeo, durante os créditos, o próprio ator faz duras denúncias contra os senhores do mundo. Ele fala de cara limpa, sem arrodeios, que os senhores do mundo vêm freando a tecnologia, tirando da humanidade uma nova fonte de energia, um novo tipo de tecnologia durável, não poluente e ainda por cima grátis. Então, como o tema exige reflexão, pegue agora mesmo seu sorvete de banana e vamos iniciar o nosso quadro. Se você não sabe fazer, então dê uma passadinha na cozinha do Benny e aprenda a fazer de forma rápida, simples e barata. Eu quero pedir a vocês que realmente gostam desse trabalho, e por favor se inscrevam lá. O nosso amigo Benny vem passando por situações delicadas e precisa da nossa força. Ele já está superando e com nossa ajuda vai superar ainda mais rápido. Então vamos fazer o canal do cara chegar aos 5.000 inscritos o mais rápido possível. Com a força desta família eu sei que vamos conseguir. Então vá lá e se inscreva. Agora, sem mais delongas, vamos iniciar o nosso quadro, que hoje tá porreta de bom. Senhores do Mundo. Quero começar dizendo obrigado a todos os irmãos e irmãs que vieram aqui hoje representando esta causa. O Sr. Itoque e o Conselho Tribal pediram que eu falasse a vocês e aos membros da imprensa sobre a injustiça que tem sido cometida contra nós por alguns agentes do governo e grandes corporações. Quantos de vocês já ouviram falar de motores alternativos? Motores que funcionam com qualquer coisa, de álcool a lixo ou água. Ou carburadores que fazem dezenas de quilômetros com 1 litro. Ou de motores elétricos ou magnéticos que podem praticamente rodar para sempre. Não os conhecem porque, se fossem usados, levariam as companhias de petróleo à falência. O conceito do motor de combustão interna já está obsoleto há mais de 50 anos. Mas por causa do cartel do petróleo e de governos corruptos, nós e o resto do mundo fomos forçados a usar gasolina por mais de 100 anos. As grandes companhias são preliminarmente responsáveis por envenenar a água que bebemos, o ar que respiramos, a comida que comemos. Eles não se importam com o mundo que destroem, só pelo dinheiro que ganham no processo. Quantos vazamentos podemos suportar? Milhões e milhões de barris de petróleo estão agora destruindo o oceano e as muitas formas de vida que ele sustenta. Entre elas está o plâncton, que supre de 60% a 90% do oxigênio da Terra. Ele sustenta todo o ecossistema marinho que forma a base do suprimento de comida do planeta. Mas o plâncton está morrendo. Então pensei, bom, vamos para um estado remoto ou outro país qualquer da Terra. Mas fazendo uma pesquisa, percebi que essas pessoas mandaram resíduos tóxicos para o mundo todo. Eles basicamente controlam a legislação e, de fato, controlam a lei. A lei diz, nenhuma companhia pode ser multada em mais de $25.000 por dia.
Se a companhia ganha 10 milhões de dólares por dia por despejar resíduos tóxicos letais no oceano, é apenas um bom negócio e vão continuar fazendo isso. Eles influenciam a mídia, então podem controlar nossas mentes. Eles disseram que é crime nós termos voz própria, e se tivermos, somos chamados de loucos conspiradores e riem de nós. Estamos zangados porque estamos sendo química e geneticamente mutilados, e nem percebemos isso. Infelizmente, isso vai afetar nossos filhos. Vamos trabalhar todos os dias e bem debaixo dos nossos narizes vemos nosso carro e o carro da frente expelindo gases nocivos e venenosos que são venenos cumulativos. Esses venenos vão nos matar lentamente, mesmo quando não vemos o seu efeito. Quantos de nós teriam acreditado se nos dissessem há 20 anos que um certo dia não conseguiríamos ver 100 metros à nossa frente? Que não seríamos capazes de respirar fundo porque o ar seria uma massa de gases venenosos? Que não seríamos capazes de beber em nossas torneiras, que teríamos que comprar a água em garrafas? Os direitos mais comuns que Deus nos deu foram tirados de nós. Infelizmente, a realidade de nossas vidas é tão terrível que ninguém quer ouvir isso. Me perguntaram o que podemos fazer. Eu acho que precisamos de um corpo de pessoas responsáveis que possa realmente nos representar em vez das grandes companhias. Esse corpo de pessoas não deve permitir a introdução de nada em nosso meio ambiente que não seja absolutamente biodegradável ou capaz de ser quimicamente neutralizado na produção. Finalmente, enquanto houver lucro a ser conseguido poluindo a nossa terra, empresas e indivíduos vão continuar a fazer o que eles querem. Temos que forçar essas empresas a operar com segurança e responsabilidade, com nossos melhores interesses em mente, para que quando não o fizerem, possamos ter de volta nossos recursos para fazermos o que é certo em nossos corações e nossas mentes. Como você viu agora, o motor a combustão, esses que os alienados tanto admiram e brigam pelas marcas, os APzeiros, os GMzeiros e por aí vai. Cada um que diga o quanto seu motor é melhor e mais moderno, quando na verdade todos esses motores, todos são um lixo. Lixo porque te fazem gastar, com manutenção cara e ainda consomem muito combustível. Não importa se seu carro faz 18 km com litro, ainda assim é caro, e eu acho muito difícil que ele faça. Eles criaram um grande sistema para que você pague sempre que queira se mover. Os motores movidos a água, eletricidade e outros já estão inventados há décadas atrás, só que já foram patenteados por grandes empresas. Eles compraram, mas não têm intenção nenhuma de lançarem no mercado. Eles não podem perder os lucros bilionários que têm todo dia em cima do seu suor. Essa verdade está ficando tão clara que essa tecnologia inovadora, embora nunca tenha sido lançada, já está ficando para trás, ultrapassada. O avanço da própria tecnologia está tão grande, o desenvolvimento de novos computadores, softwares e hardwares, que estudantes daquele tipo, que não aprendem apenas o que estudam, aquele cara que realmente tem um dom para aquilo, tudo que aprende põe em prática. Esse tipo de estudante está conseguindo desenvolver sozinho esse tipo de motor na sua casa, em sua pequena garagem, em oficinas por aí. Quando estes chegam felizes em busca de lançar esses motores e vai atrás de alguma indústria, eles são silenciados com muito dinheiro e os que insistem são ameaçados e forçados a colocarem defeito em sua própria criação. Quando não é isso, eles simplesmente descobrem que o seu invento que iria revolucionar o mundo, na verdade já foi inventado há muitas décadas atrás, já pertence a uma empresa, e isso se chama patente. O próprio inventor do carro em produção em linha, Henry Ford, ele teve que vencer batalhas judiciais para conseguir lançar o seu carro. Antes, quando o carro foi inventado, ele era exclusivo de homens que tinham muito dinheiro. Cada carro era feito à mão e por isso precisava de profissionais altamente especializados. Henry Ford, um dos senhores do mundo, percebeu que se ele barateasse o custo daquela produção, poderia ganhar muito dinheiro com aquilo e melhor, controlar o gado. Lógico que a história oficial é que ele queria que as pessoas com renda mais baixa pudessem ter o seu automóvel. Essa é o que eles dizem. Só que agora nós temos os resultados em mãos do antes e o depois da produção em massa. Tudo estava dentro do esquema Illuminati, para fazer com que as pessoas se afastassem dos animais que os ajudavam em suas tarefas diárias. Foi montado um esquema muito grande de manipulação em massa. A mídia na época fez uma grande participação. Ela chegou ao cúmulo de espalhar a notícia que se as pessoas continuassem criando cavalos e bois como estavam, logo as pessoas iriam passar fome, porque segundo eles já estava existindo mais pasto do que plantações de alimentos para as pessoas. Então logo as pessoas iriam ter que escolher, ou criavam seus animais ou se alimentavam. Além disso, outras diversas mentiras absurdas saíram na época, como a que as fezes do cavalo traziam muitas doenças às pessoas e estava causando inclusive a falta de chuvas. Eu sei que é ridículo, mas o povo acreditou. Eu sei que sempre vai ter um aqui que vai dizer, mas o povo também era muito ignorante. Aí eu te pergunto, meu amigo, o povo de hoje é menos ignorante? Você tem certeza disso? A Rede Globo, há poucos anos atrás, espalhava pelos seus noticiários que o que estava aumentando o buraco na camada de ozônio eram os nossos peidos. Acredite, eles chegaram a dizer isso. Além, é claro, de causar também o efeito estufa e o aquecimento global. Duvida? Então veja aí a matéria.
Os cientistas do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o IPCC, da ONU, fizeram esta semana sua 4ª e última reunião do ano. Eles reafirmaram o que foi a pior notícia de 2007, talvez do século. A Terra está em aquecimento acelerado e a culpa é nossa, do ser humano. É engraçado que o povo continua peidando do mesmo jeito, e até mais. E tantos anos depois, de acordo com eles, já era pra todo mundo ter morrido. Os senhores do mundo sempre usaram e sempre vão usar a mídia e todos os seus meios que têm para frear a tecnologia. Aqui no Brasil existia uma marca de carro nacional chamada Gurgel. Os mais velhos aqui até podem conhecer, mas para aqueles que ainda não sabem, Gurgel era uma marca de carro brasileiro que ia muito bem. Ela foi fundada em 1 de setembro de 1969 pelo falecido engenheiro mecânico e eletricista João Augusto Conrado do Amaral Gurgel. Esse cara sonhava com um carro que fosse verdadeiramente brasileiro. No começo ele foi muito bem, estava apoiado até pelas Forças Armadas Brasileiras, que compravam várias unidades do veículo. Até a mídia podre usava muito os carros da Gurgel. Nos filmes dos Trapalhões mais antigos, se você prestar atenção, tem vários deles rodando. Era apoio total, 100%. E isso até ele usar sua inteligência para o bem das pessoas. Só que João Augusto, o dono da Gurgel, não estava nessa apenas para ganhar dinheiro, como de início os senhores do mundo acharam. Ele queria o melhor para o povo e começou a trabalhar em um motor elétrico. Até então ele usava nos seus carros os motores que compravam da Volkswagen. Foi só ele começar a desenvolver esse motor que não necessitava de combustível fóssil. E logo as coisas mudaram para ele da água para o vinho. Em 1975 ele lançava o primeiro projeto de carro elétrico da história, o Itaipu E150. Apenas em 24 de junho de 1981, o Itaipu seria finalmente terminado e lançado. Só que estranhamente, o carro nunca foi disponibilizado para o povo. As estatais da época compraram o carro e a desculpa que foi dada na época para a descontinuação da produção do carro foi o alto custo das baterias e a autonomia pequena. Engraçado que ainda que isso fosse verdade, era um projeto de 1975. Por que será que ninguém se interessou em aperfeiçoar esse invento? Por que só as estatais puderam comprar o carro e não o povo? Por que só eles puderam ser os clientes? Por que o homem que sonhava em lançar o seu carro verdadeiramente brasileiro simplesmente desistiu do seu sonho? É impressionante como o povo é tratado como gado e age realmente como gado. A Gurgel faliu porque o governo não quis mais apoiar o carro brasileiro. Ciro Gomes, na época governador do Ceará, e o senhor Luiz Antônio Fleury Filho, governador de São Paulo, não honraram um compromisso de apoio restrito, que seria basicamente o governo ajudar a abrir uma nova fábrica em Fortaleza. Essa fábrica iria gerar muitos empregos e ainda fortalecer o produto brasileiro, pois a Gurgel em 1991 tinha batido recordes de venda, chegando a 3.746 carros vendidos. Mas isso não foi o suficiente para convencer estes homens, que na verdade nós sabemos para quem de fato eles trabalham. Não é para o povo. Não é questão de dinheiro se você está pensando que é isso, nem nada do tipo. Eles já ganham muito dinheiro. A questão aqui é a nova ordem mundial. Dessa forma a empresa ficou largada à própria sorte, com empresas multibilionárias direto na mídia. Passando-se os anos, ela foi acumulando cada vez mais dívidas, e numa tentativa desesperada pediu ao governo federal 20 milhões de dólares. Isso era para salvar sua fábrica. Obviamente, como tudo estava dentro do esquema, o empréstimo foi negado, e ela foi declarada falida no mesmo ano de 1994. No meu ponto de vista, tudo isso aconteceu porque depois que o criador da Gurgel lançou o projeto do carro elétrico, a marca Gurgel, que até então estava servindo ao propósito deles, produzindo algo que era vendido caro e com a tecnologia deles, a partir da hora que o dono da marca quis fazer um produto realmente bom para o povo, um veículo que rodaria sem você precisar se matar para pagar combustível, a partir dessa hora a Gurgel passou de aliada para ameaça, e por isso mesmo foi apagada da história. Você vê que apesar da importância do assunto e de ser muito interessante de fato, eu pergunto a você agora quantos canais já te falaram dessa triste história. Você só vê assuntos desse tipo aqui no nosso canal, o Encarando o Sobrenatural. E é por isso mesmo que assim como a Gurgel e todos os outros que se põem contra a nova ordem mundial, são sempre ameaçados de sumir do mapa. E isso está quase acontecendo com nós. Mas como eu já disse, continuaremos postando os vídeos enquanto for possível. Se eu voltar um pouco mais no passado, eu vou deixar mais claro para todos que ainda têm dúvidas sobre a existência dos senhores do mundo. Eu acredito que agora vai ficar provado que eles existem. A maldita elite global. Estamos agora no ano de 30 de setembro de 1913. Provavelmente você não sabe porque esta data é importante, mas ela foi a data que mais um homem desafiou os senhores do mundo. Foi um dia que eles levaram um murro na boca muito forte. Neste dia foi criado o motor a diesel. Em vez de eu dizer raciocínios, eu vou ler para vocês aqui a história na íntegra. Preste bem atenção, porque eu tenho certeza que você vai conseguir ligar os fatos sozinhos. Rudolf Christian Karl Diesel nasceu em Paris em 18 de março de 1858. Ele foi um engenheiro mecânico e inventor do motor a diesel, filhos de imigrantes alemães bávaros. Na França, Diesel idealizou um dos mais importantes sistemas mecânicos da história da humanidade,
Rudolf Diesel elaborou um motor a combustão interna a pistões que exploravam os efeitos de uma reação química. Um fenômeno natural que acontece quando o óleo é injetado num recipiente com oxigênio, causando uma explosão ao misturar-se. Para conseguir controlar tal reação e movimentar uma máquina, foi necessário uma infinidade de outros inventos, como a bomba injetora, elaborar sistemas de múltiplas engrenagens e outros acessórios controladores para que a pressão de liberação atuasse precisamente na passagem do êmbolo do pistão no ângulo de máxima compressão. Rudolf Diesel registrou patente no seu motor reator em 23 de fevereiro de 1897, desenvolvido para trabalhar com óleo de origem vegetal. Aqui os senhores do mundo se descuidaram e deixaram esse homem produzir o seu motor. Eles lhe deram o nome diesel e começaram a produzir o combustível fóssil diesel, fazendo apenas um refino no petróleo bruto. Foi criado o óleo diesel que você compra no posto. Tudo isso foi para impedir que esse motor funcionasse com óleo vegetal, mas ele foi criado para isso, para usar óleos vegetais. Basta apenas uma simples regulagem no motor do seu carro, e ele vai passar a funcionar com outros tipos de óleo, qualquer tipo de óleo para ser mais preciso, porque assim ele foi inventado. Ele poderia funcionar com óleo de amendoim, óleo animal, esse vem da gordura do porco, por exemplo. Pela sua simplicidade e enorme aplicação, o motor de pistões movidos à reação óleo-oxigênio rapidamente penetrou nos lugares mais longínquos do planeta. Saiu do controle dos senhores do mundo. Ele revolucionou o mundo industrial e substituiu os trabalhosos sistemas mecânicos a vapor, que até então movimentavam as locomotivas e os transportes marítimos por unidades geradoras diesel-elétrica. Após negociar o seu invento durante uma travessia no Canal da Mancha, o inventor morre em circunstâncias que jamais foram esclarecidas. Vários boatos sobre seu desaparecimento e morte circularam, e a imprensa deu grande cobertura ao fato. Muitas suspeitas foram levantadas: acidente, suicídio, homicídio. Claro, na intenção de sempre, de te informar para te desinformar. O que se sabe é que na noite de 29 de setembro de 1913, ele embarcou num barco a vapor, em Antuérpia, Bélgica, rumo a Londres, Reino Unido. Ele jamais chegou ao seu destino. 2 semanas depois, um barco encontrou um cadáver próximo da costa belga. Roupas e objetos foram recolhidos e o corpo novamente foi lançado ao mar, um procedimento normal na época. Em 13 de outubro do mesmo ano, Eugen Diesel reconheceu tais pertences como sendo do seu pai. Esse homem foi um dos que conseguiu sozinho vencer a soberania dos senhores do mundo. Até porque naquela época ainda existia muita divisão entre eles. Então você vê que muitos ricos da época começaram a usar o motor. Não teve como os senhores do mundo abafar esse invento, porque o cara foi rápido. Mas você veja que até mesmo hoje o motor dele ainda sofre restrições. Talvez você não saiba, mas você já se perguntou por que nenhum carro pequeno vem com motor a diesel? Por que você não compra, por exemplo, um HB20 a diesel, um Camaro, ou um carro desse tipo, um popular? Aqui no Brasil é proibido motor a diesel em veículo popular. A desculpa é que o motor polui mais do que o normal. Só que lá na Argentina, nossos vizinhos hermanos, é permitido. E assim como eles fazem, muitos outros países permitem também. Por que é que o Brasil é o certinho da história? Porque o Brasil é a vagabunda deles. Eu já disse isso, o Brasil sempre será a prostituta Illuminati. Ele foi projetado desde a sua criação para ser uma capital Illuminati. Assista o nosso vídeo anterior para saber mais do que eu estou falando. O fato é que qualquer um desobedece esse esquema que vem de cima. Misteriosamente, o destino é sempre igual. Quer um exemplo mais recente? Então vamos lá. Vocês lembram de um camarada do Espírito Santo que inventou um sistema para carro ser movido a água? Veja a matéria para refrescar sua memória.
Veja a parte mais interessante da matéria agora, preste muita atenção. Bom, o Roberto explicou que a conversão para hidrogênio pode ser feita com todo estudo e cautela, mas a lei não permite que seja feita de forma comercial. Então, para nós, simples mortais, continua sendo um sonho. Eu não quero ser simples mortal, mas não. Você ouviu bem? Eles deixam claro que você não pode usar essa tecnologia. Chama dominação global de lei. Preste atenção. Mas a lei não permite que seja feita de forma comercial. Mas a lei não permite que seja feita de forma comercial. Você ouviu, não foi com seus próprios ouvidos. Ela chamou de lei. Mas quem fez essa lei? A quem essa lei está beneficiando? Que eu saiba, a lei é para beneficiar o povo. Mas essa lei não beneficia o povo. A quem ela está beneficiando? Por que é que nós aceitamos esse tipo de coisa? Às vezes, realmente, eu acho que nós merecemos o nome de gado. Quer mais um tapa na sua cara? Aqui vai. Esse homem, depois dessa matéria, simplesmente desapareceu. E infelizmente ainda tem boi achando que isso é normal. Essa tecnologia de carros movidos a água já está ultrapassada, tanto que o cara nem criou um motor mais adequado para isso. Ele bastou apenas fazer uma gambiarra no motor a combustão Illuminati que seu carro tem. Só com isso você já não teria que pagar mais nada para andar com seu carro. Poderia andar feliz de boa por onde quisesse, e esses ordinários, malditos e endiabrados ainda teriam bom lucro com a venda de peças, mas eles são gulosos e não aceitam ganhar pouco. Mais do que dinheiro, eles querem controle. Com um carro movido a água, você poderia parar em qualquer riacho, em qualquer casa, e conseguir um pouco de água e abastecer o seu carro. Mas eles querem que você dependa do posto de gasolina. Posto no qual eles fornecem o combustível, e por isso eles são os donos, direto ou indiretamente. Esses exemplos que estamos mostrando aqui também mostram como nossa nação está realmente alienada. Estamos discutindo por besteiras enquanto atrocidades estão rolando na nossa cara. Esse deveria ser o assunto o tempo todo. Se isso acontecesse, com certeza eles seriam forçados a tomar uma providência. Mas devido ao grau de alienação que nos encontramos agora, o cara simplesmente some e fica por isso mesmo. Infelizmente, a massa está mais interessada nos mais variados tipos de bobagens. E infelizmente essas atrocidades não acontecem apenas na área automotiva, é em tudo. Eu vou ler o e-mail do meu amigo Helder Max. Ele é torneiro mecânico, inclusive quem quiser entrar em contato com ele, eu vou deixar o e-mail dele na descrição do vídeo. Como eu disse, ele é torneiro mecânico e inventor. Ele, como todo brasileiro que não desiste nunca, ele inventou um robô que é melhor do que os gringos oferecem ao mercado por $400 mil. E apesar disso, simplesmente não estão nem aí para o projeto do cara. Veja bem o e-mail dele que será lido na íntegra, sem pôr nem tirar. Preste bem atenção e eu explicarei a história. E-mail do Helder Max. Em fevereiro de 2013, eu fui contratado pela Conta Engenharia e Serviços, uma empresa que tinha mais de 15 anos de existência, prestando serviços públicos em manutenções de ar-condicionados de hospitais públicos e vídeo, inspeção e hidrogenamento em redes de esgoto e redes de águas pluviais. O objetivo da minha contratação foi de produzir peças para melhorar o funcionamento e a durabilidade dos equipamentos, consequentemente melhorar a qualidade e a quantidade dos serviços prestados à CAESB, Companhia de Água e Esgoto de Brasília. E deu certo. Em poucos meses de trabalho em equipe com meus amigos técnicos em eletrônica, desenvolvemos um robô bem eficiente para monitorar tubos de esgotos com 100 mm de diâmetro, pois os antigos robôs superaqueciam e superaquecimento causava embaçamento das imagens. A causa era por eles terem lâmpadas incandescentes. Já o nosso foi feito com luzes de LED que contribuíam até mesmo com a melhoria da qualidade das imagens. E o melhor, não superaqueciam. Essas são fotos reais que você está vendo agora. Eles eram mais compactos, eles não enroscavam nas deformidades internas dos tubos. Isso acontecia com os outros robôs gringos. Era necessário às vezes resgatá-los com retroescavadeiras. Com os nossos não acontecia isso. Eles eram fabricados com aço inoxidável e totalmente à prova de água. Já os antigos entravam água por todo canto. Isso danificava os componentes eletrônicos, prejudicando o funcionamento com muita frequência, causando a necessidade excessiva de reparos de manutenção, e com isso a interrupção na prestação do serviço. Já o nosso robozinho, produzido e desenvolvido por nós, raramente dava problemas. Enquanto o antigo robô filmava apenas 200 metros num dia, o nosso podia filmar até mais de 1000 metros sem dar nenhum problema. E isso adiantava muito o serviço. Logo quando construímos o primeiro robozinho, fomos surpreendidos com visitas constantes do dono da empresa. Ele é milionário, sempre acompanhado de vários puxa-sacos engravatados que ficavam impressionados com o tal feito. Eu construí um robozinho excelente, apenas com um torno mecânico. Ou seja, fiz milagres.
fresando peças quadradas porque não tinha uma máquina fresadora à minha disposição. E também fiz sem desenho nenhum, sem projeto nenhum. Para quem entende de usinagem de peças, isso é um milagre. Mas mesmo assim nunca obtive reconhecimento ou até mesmo uma premiação. Nem sequer uma bonificação por ter realizado esse feito notável. Esse feito chamou inclusive a atenção da mídia. CAESB, a rede de esgoto, que está sendo limpa e monitorada por um robô, que por meio de uma câmera de vídeo manda imagens da tubulação para um computador. Esse monitoramento vai ser feito em toda São Sebastião durante 4 meses, seguindo este mapa que mostra por onde passa a rede de esgoto. Esse trabalho é importante porque, ao identificar que há uma rede pluvial ligada à rede de esgoto, a CAESB notifica o morador que tem que desfazer essa ligação. Nós prestamos serviços com os nossos robozinhos por quase 2 anos. Até que um dia, inexplicavelmente, o diretor que estava no cargo desde a fundação da empresa simplesmente pediu para sair. Depois disso, um diretor provisório assumiu e quando terminou o período de contrato com a CAESB, ele juntamente com a gerência tentou conquistar a vitória na licitação até a última instância, mas sem sucesso. Todos foram demitidos. A empresa concorrente que ganhou tinha apenas 20% da capacidade de fazer o serviço em relação à Conter. Até hoje questiona-se aqui como uma empresa sem capacidade para prestar o serviço conseguiu ganhar essa licitação, no lugar de uma empresa como a Conter que tinha muita competência. Por causa disso, os 4 robozinhos que fizemos estão parados já faz 1 ano e meio numa sala em que nem eu tenho acesso. Após todos da empresa terem sido demitidos, rasgaram minha carta de demissão e eu estou sendo mantido no emprego ainda. Eles necessitam da minha mão de obra para fazer peças em máquinas de produzir alimentos para pacientes, funcionários e estudantes em todos os hospitais e universidades públicas do Distrito Federal. Será pela empresa Sanoli, que é do mesmo dono da Conter. Então, por causa disso, ainda estou no emprego por enquanto. Segundo e-mail que ele me manda: líder mundial em fabricação e comercialização de equipamentos de vídeo e inspeção de tubos de esgoto. Durante o período em que eu estive fabricando o robozinho, meu patrão foi à fábrica da empresa Cuis. Eu sei que é ridículo o nome, mas é esse nome mesmo, podem ver aí. Cuis. Fomos a Cuis para obter informações sobre preços dos equipamentos de vídeo em inspeção em estrangeiro, atendendo às pressões e solicitações da CAESB. Depois de um chá de cadeira de 2 horas e depois de saber o preço dos robôs deles, que era de $400 mil, ele acabou desistindo para sempre de comprar deles. Eu posso estar paranoico, mas acho que depois disso eles espionaram os nossos computadores. Isso é uma teoria de Edward Snowden. Cheguei até inclusive a postar fotos do robozinho no Facebook. Teve uma certa visibilidade considerável. As pessoas me parabenizaram por causa do projeto. Eu sugeri esse documentário a respeito desse assunto, porque eu acho muito importante alertar as pessoas sobre o real motivo do nosso país ter tanto desemprego e desigualdade social. É bom que nós, brasileiros, saibamos que quando a gente compra um carro ou um produto de marcas estrangeiras, além de estarmos pagando caro, o lucro dessas marcas vão para o exterior, em seus respectivos países de origem. Consequentemente, isso gera empregos lá fora e desemprega a mão de obra da nossa pátria brasileira. Num país de território continental como o Brasil, era para ter ferrovias para reduzir o custo dos fretes, ou até mesmo o custo de deslocamento de passageiros. Isso iria ter demanda em construir locomotivas e vagões de trens, ou até mesmo poderíamos desenvolver e construir trens de alta velocidade nacional, por exemplo. O Japão já tem tudo isso. Eles não têm um grande território como o Brasil. Eles não têm como extrair minérios do próprio solo. A gente tem que entender que para construir essas coisas é necessário extrair minério da natureza. Veja o Japão, eles têm várias marcas de veículos. De onde eles obtêm a matéria-prima para construir um veículo? Sendo que é um país pequeno e sem condições de extrair minério do próprio solo. Isso é um país pobre. As pessoas estão alienadas e não têm noção dessas coisas. A grande mídia enfia nas cabeças das pessoas que as profissões mais importantes para a nação é ser jogador de futebol, ator da Globo, cantor de funk, sertanejo e não o trabalhador que produz. Você sabia, por exemplo, que a Cannondale é uma marca norte-americana de bicicletas? Eles compraram a Caloi. A partir de agora, quando você comprar uma Caloi, você já sabe para onde vai o lucro. Aquela marca americana de maionese, Heinz, ela comprou a Goiás Verde. E é dessa forma que a globalização vem esfalecendo a nossa nação. E é assim, meus amigos, que está lá o robô do nosso amigo Helder. Eles são os melhores e poderiam revolucionar o trabalho. E poderiam ser comercializados por $400 mil e trazer dinheiro para o nosso país. Mas eles não querem isso. Você viu que eles tiraram o contrato de uma empresa e colocaram uma outra que não tinha a mesma capacidade dela. Ao meu ver, isso é para deixar o projeto se perder no tempo. E assim é que nós vamos caminhando nesse país enorme. Um país realmente dedicado, uma fazenda. É importante destacar aqui que nosso amigo Helder é um verdadeiro batalhador. Quando alguns escutam que o cara trabalha em uma grande firma, já imagina que o cara nasceu em berço de ouro. Que o cara tinha provavelmente um pai daquele tipo que dá logo um golfe quando o cara passa de ano. Mas esse cara aí eu sei bem da história dele. É um cara que para concluir um cursozinho no Senai, ele teve que comprar uma bicicleta Caloi. Ele pedalava mais de 30 km todo dia.
Um cara que estava sempre com fome porque o dinheiro para sustentar sua família era limitado. E se ele não fizesse assim, faltava em casa. Mesmo com todos esses problemas, inclusive um carro o atropelou e o cara nem parou para socorrer. Ele conseguiu levantar sozinho e com aquela bike toda amassada continuou pedalando. E assim fazia todos os 30 quilômetros diários. O Brasil tá cheio de gente assim, verdadeiros heróis anônimos. Infelizmente, eu tenho que dizer que a maioria das pessoas não estão nem aí ou pouco se importa para histórias como essa. Como ele mesmo disse aqui no e-mail, eles preferem ser grandes como os maconheiros drogados que aparecem na TV. Esse mesmo que você jogar um pouco de água na cara dele vai cair aquela maquiagem, escondendo as verdadeiras olheiras, que são provas inegáveis de noites mal dormidas e cheias de cocaína e muita depravação. Essas são as pessoas que as mídias, as novelas, os desenhos, as séries que você gosta, te ensinam a gostar, a respeitar e a querer ser igual. Enquanto isso, os verdadeiros heróis, como seu pai, que se ferra para te trazer alimentos para pagar essa sua internet, a qual você está me vendo agora. Heróis fardados enfrentando o trânsito para te socorrer, ou trocando bala com bandidos em uma esquina por aí. Tudo isso em troca de salários ridículos, como é o caso dos professores. Além de ganhar pouco, perderam toda a autoridade dentro das salas de aula. E ainda são responsabilizados pelo péssimo ensino do nosso país. Heróis injustiçados, desconhecidos e esquecidos. E a pergunta aqui é até quando vamos continuar desse jeito? Você acaba se parecendo, meu amigo, ou pelo menos tentando parecer com o que você admira. Então tome cuidado com o que você anda gostando. Enquanto nós agirmos assim, não teremos uma chance de contra-atacar os senhores do mundo. A cada dia que se passa, eles destroem a soberania das nações e se apoderam delas como donos. Nós precisamos acordar. Esse vídeo acaba aqui, eu espero que você tenha gostado. Minha gente, eu peço que por favor você compartilhe esse vídeo, não importa em qual rede social você vai fazer isso. Mas é muito importante que histórias como essa, que são escondidas e ignoradas pela mídia, cheguem ao conhecimento de tantos como pudermos. Enquanto ficarmos com vergonha desses assuntos, enquanto preferimos discutir de futebol, falar de filmes e seriados, para agradar aquela boizinha que senta do seu lado, a situação de alienação que nos encontramos jamais vai mudar. Não adianta você estar desperto e seus amigos todos do seu lado continuarem alienados. Não vai fazer diferença, você vai ser só o estranho da turma. Você precisa acordar eles. Você olha os vídeos em alta aqui no YouTube e é de dar vergonha a qualquer brasileiro. Parece um filme de terror, uma verdadeira seleção de lixo. É muito raro ter um ou dois que se salva. Será que a culpa é só do YouTube que não divulga canais como esse? Ou será que nós também deixamos de fazer nossa parte por medo de críticas? Faça essa pergunta, meu amigo, a você mesmo e deixe seu like, divulgue. Já aqueles que puderem fazer uma doação também vai ser muito bem-vinda. Esse canal agora está na sua mão, meu amigo. Praticamente, como eu disse, perdemos a monetização. Outros parceiros aqui do YouTube já tiveram uma melhoria de mais de 50%, enquanto eu continuo na mesma merda. Então, meu amigo, se não for a sua doação de R$2, de R$5, de R$10, quando você puder doar, esse canal simplesmente vai parar. Muita gente diz, mas Davi, internet você teria de qualquer jeito, energia você tem que pagar, não se gasta tanto para fazer um vídeo. Meu amigo, você já ouviu o ditado popular americano que diz tempo é dinheiro? Um vídeo como esse não é um vídeo que eu copio de um canal estrangeiro, não é um vídeo que eu pegue um artigo por aqui no YouTube e simplesmente leia para vocês. É um vídeo feito em cima de raciocínio. Eu leio muitas matérias, chega às vezes a um mês de pesquisa para poder montar o raciocínio e fazer um vídeo legal para vocês. Por isso mesmo que você não vê um conteúdo feito esse em outro canal. Pode até ter melhor, mas o nosso conteúdo é único, isso é fato, porque ele não é um conteúdo copiado. Ele é um conteúdo feito em cima de raciocínio. O meu amigo Helder Marques é prova, faz 2 semanas que eu estou fazendo. Demora para editar, demora para narrar, o tempo é muito longo. Esse tempo aí eu poderia estar fazendo outro trabalho que me desse mais dinheiro. É isso que eu quero explicar para quem não entende. Então eu tirei 2 semanas do meu tempo para montar isso para você, porque eu acho que vale a pena. Não é o fato de ganhar dinheiro, é o fato de se sustentar com o canal. É o fato de você ganhar dinheiro para manter as próprias despesas que o trabalho está te dando. Então eu espero que todos entendam e, por favor, quem puder fazer uma doação, dê uma ajuda lá. Qualquer valor ajuda muito. A partir de R$10 você está concorrendo a uma armadura do nosso canal. Será sorteada no final do mês, lá pro dia 5 eu acho. Do dia 30 ao dia 5. Então, muito obrigado a todos e espero que entendam. Não é que eu esteja sendo um mercenário, é que a verdade está aí, só não vê quem não quer. Qualquer hora, inclusive, eu vou voltar com o quadro dos intelejumentos, porque tá demais. Tem hora que eu recebo e-mail de cara dizendo exatamente assim, galera. Parece brincadeira. Davi, seu miséria. Você quer ficar rico de 10 em 10 reais, né, seu infeliz? Eu sabia que você era um mercenário, seu desgraçado. É, cara, eu vou fugir pras Bahamas com os teus 10 contos. Cada vez mais a gente vê que a alienação das pessoas está chegando num ponto que ela nem consegue mais raciocinar. Elas parecem que inventam um mundo imaginário, um mundo onde as pessoas não precisam de nada. Como se estivessem dentro de um anime, ou sei lá, muito absurdo. Nós nos encontraremos de novo na madrugada de sábado para domingo, se assim o Criador permitir.
Que o nosso Salvador acompanhe e proteja vocês durante toda a semana, sempre encarando o sobrenatural.